Esta é a segunda parte de uma série que visa abrir caminho para um acesso mais direto aos manuscritos de Marx. No caso, aqueles por ele redigidos em 1857 e 1858, e que conheceram um complicado histórico de recepção, marcado pela tentativa de enquadrá-los como obra, os famosos Grundrisse, ou até mesmo de os reduzir a um rascunho de O Capital. Tendo o objetivo de desmontar essas construções, achei interessante dar à série o título de Desconstrução dos Grundrisse de Karl Marx, flertando um pouco com o jargão pós-moderno que hoje empesta os meios acadêmicos. Neste bloco, apresento as informações que os editores dos Grundrisse deram para a escolha do título, e em seguida algumas indicações sobre o tipo de intervenção que os editores, tanto da primeira edição dos Grundrisse quanto dos editores na sequência, inclusive Mega 2, se permitem no texto e que são intervenções bastante significativas, que no decorrer ali de nossa análise eu vou poder avaliar em que medida isso é relevante para a compreensão do material de que se trata aqui, ou seja, material nesse contexto aqui, os manuscritos de 1857, 1858. Então, vimos na última sessão que a primeira edição foi lançada em Moscou em 1939, e aí existe um prefácio dos editores dessa edição, apresentando, eu coloco isso aqui como desculpa para o título, né, mas é uma informação relevante para a gente entender como essa construção de uma obra desse tipo, ela começa pelo título, por subtítulo, pela estruturação e tudo mais. Então eu pretendo, assim, aos poucos, mostrar os diversos estratos em que se apresenta essa estruturação do material para apresentá-lo como uma obra, né? Então, no que diz respeito ao título, os editores esclarecem no prefácio dessa edição de 1939, deixa bem claro, né, que não há uma referência direta ao título, que isso não se encontra em nenhum dos cadernos que eles usaram, nenhuma indicação para esse título, né? Então, ali eles dizem o seguinte: o manuscrito de 1857-58, contido nos 7 cadernos, não tem título abrangente. A designação Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf 1857-1858, foi por nós escolhida com base em diversas passagens de cartas. Aqui, então, é esclarecer que estão esclarecendo que não há um sentido, primeiro não é de Marx, né? Depois também não há nenhum lugar onde se encontra esse título que eles derem. Eles montam esse título a partir de uma série de passagens que eu traduzi aqui para apresentar para vocês, que é uma referência para chegarem a compreender o que é, de onde é que vem esse título, né? Só queria corrigir uma coisa ali que eu não sei, me escapou ali na hora de montar os slides da apresentação passada ali. Lá ficou faltando critique, né? Lá aparece, uma certa altura, Grundrisse der politischen Ökonomie, ou seja, não, seria os esboços da economia política. Esse critique não podia faltar lá porque Marx, desde os anos 1840, ele trabalha nessa perspectiva de uma crítica da economia política. Ele nunca teve a intenção de escrever um livro de economia política. Economistas políticos são, para ele, Adam Smith, Ricardo, John Stuart Mill, os clássicos, né, da economia política. Então,
o trabalho dele não tem a intenção de escrever fundamentos ou apresentar elementos da economia política, mas sim fundamentos, elementos, esboço, no caso aqui, da crítica da economia política. Então, o programa abrangente mesmo, que ele executa, sim, já se anuncia isso em correspondência, também a, acordos com editores, né? Essa ideia de publicar uma crítica da economia política já nos anos 1840, ali por 1845, 1846. Aí depois vem todas essas complicações políticas ali, pré-1844, né? E depois 1848, depois os acontecimentos de 1848, que envolvem Marx e Engels, eles inclusive editam uma revista ali em Colônia, 48, 49, depois o exílio. Então, há muitos é, desenvolvimentos na vida de Marx que levam ele a não poder fornecer o que ele já estava anunciando ali em 1845, que seria uma crítica da economia política, né? E aí a gente vai vendo aqui assim também porque ele retoma isso. É a motivação que, que Marx apresenta ali e que vai marcar alguns aspectos do próprio material que ele está trabalhando ali em 57, 58, aparece aqui na primeira das passagens que eu vou citar, né? Na carta a Engels, né? Então, essas referências aqui, eu preparei em 2 slides aqui, são 5 referências a cartas, né? Aqui os editores, então, remetem, né, que eles estão falando aqui, o título foi escolhido a partir de diversas passagens de cartas, né? Então, é um procedimento relativamente arbitrário. A única coisa que eu acho que aqui não é problemática ali é esse título de crítica da economia política, porque pelo menos de 45 até. A partir de 45, porque como Marx, mantém esse título como subtítulo no Capital, mesmo o projeto do Capital é entendido por Marx como parte dessa crítica da economia política. Mas os outros aspectos, assim como fica claro nas cartas, ali poderia inclusive ter sido usado outro termo, poderia ter sido feito outro arranjo, né? Mas como já deixei claro na apresentação passada, acho que o título mais correto mesmo é Manuscritos de 1857 e 1858. Nem sequer manuscritos econômicos, como Mega 2 faz e que vai aparecer também na tradução do, da Boitempo, na edição que nós usamos atualmente, né? Porque nem tudo que Marx está investigando, eu diria até 1863, porque esse segundo conjunto, né, de manuscritos ali que vai de 61 a 63 também é mais abrangente, apesar de ali a coisa já está mais focada, mas nesses manuscritos aqui, 57, 58, tem temas e problemas que fogem à esfera da economia, mesmo da economia política, que já é muito mais abrangente. E eu vou, inclusive, mais adiante, explorar um pouco alguns desses temas, né? Em que entender que esses temas teriam que ser enquadrados necessariamente por um debate econômico, né? Já é uma tomada de posição que precisa, no mínimo, ser explicitado, né? Então, aqui se encontra nesses procedimentos editoriais muitas tomadas de posição que não são explícitas, né? Que parece. E para o leitor que não presta muita atenção nisso, né, passa batido e ele acaba comprando a, a orientação que os editores deram. Tanto que na literatura sobre
os Grundrisse, né? Basicamente não se contesta esse aspecto, né? Mesmo pesquisadores mais recentes, como aquele artigo que eu compartilhei com vocês ali do Marcelo Musto, mostra, eles estão, não sei, não vem problema nenhum. E do ponto de vista filológico, eu vejo muitos problemas nisso. Aliás, as informações que são passadas aqui pelo projeto editorial da Boitempo ali, também se vê que os que estão ali é, escrevendo, ali apresentando os Grundrisse, né, eles estão nessa mesma linha, né, de repetir o que então, ao longo do tempo foi se constituindo uma certa leitura desse material, né? E a minha tarefa aqui é colocar em dúvida certos procedimentos, né? A começar, então, aqui pelo título, né? Eu não sei se a gente vai desconstruir os Grundrisse, temos que começar pela capa, que é os Grundrisse, de onde é que veio esse termo, né? Então, aparece o Grundrisse aparece numa carta de Marx a Engels, de 8 de dezembro de 1857, que Marx diz que trabalho feito doido noites adentro na compilação de meus estudos econômicos, para que eu tenha clareza, pelo menos, sobre os fundamentos, assim que se poderia traduzir, né, os fundamentos, esforço, plano, antes do dilúvio. Então, primeiro, esse antes do dilúvio é o que ele se refere, né? Obviamente não é o dilúvio bíblico, porque eles não são tão velhos assim, né? Então, o dilúvio, isso é uma expectativa que Marx e Engels tiveram. Na verdade, assim, a literatura sobre esse tema, que é o tema da associação entre crise econômica e processo revolucionário. Então, isso é uma ideia que Engels inventa ali nos anos 40, né, de que o capitalismo vai passar por crises cada vez mais profundas e cada uma dessas crises vai levar mais e mais o proletariado à via revolucionária. Então, as crises, elas são um momento assim que anuncia uma futuro revolucionário, né? E aí então se pode lutar para fazer a transição para o comunismo. Essa ideia, quer dizer, a crise, ela não só como também faz parte das análises de Marx, né? Procurar entender de onde é que vem as crises. Aliás, nesse sentido, Marx é um dos poucos grandes teóricos sobre crise econômica, sobre capitalismo, né? Mas também tem essa expectativa, né? E expectativa que uma crise gera, então ela não é vista só como um problema, porque os operários vão para a rua, corta-se salários, etc. Mas porque existe essa perspectiva escatológica, né, de que a crise ela prepara a revolução proletária. Então, por que está falando antes do dilúvio? Ele está se referindo aqui porque houve uma crise econômica ali em 1857, tem uma crise internacional, né? Porque ela parte lá dos Estados Unidos e atinge também a Inglaterra e a Europa, né? Então, uma crise em 1857 e essa crise aparentemente motivou Marx para retomar, de certa forma, tentar concluir, né, juntar os resultados que ele tinha atingido na sua pesquisa, né, dos economistas e os estudos, né, que a essa altura ali já são bom, isso começa lá em 44, então já são 13 anos, né, de pesquisas que Marx nunca abandonou totalmente. Assim, tem momentos que se dedica mais a outras coisas, mas ele sempre está
lendo, né? Isso tem os apontamentos dele, preenchem praticamente todo ano, né? Ao longo da vida dele, que ocupam em Mega 2 uma sessão especial, que é a sessão 4, né? Dedicada só a esse material, quer dizer, esses excertos, apontamentos e rápidos comentários à margem das leituras dele, né? Então, em meados de 57, então julho e agosto, né? Porque esse material publicado como Grundrisse ali inclui primeiras páginas são de julho, né? E a introdução a introdução é de agosto, né? De 1857. E aparentemente a motivação era essa, né? Que com o anúncio ali que a crise explode mesmo em setembro de 1857, mas em meados, quer dizer, desde o início de 57 já há fortes sinais de que há problemas, né? E começa a quebradeira e o fluxo de capitais ele começa a ser paralisado, né? Que é isso que caracteriza essas crises internacionais. Então a expectativa deles é assim: agora está vindo uma grande crise e essa crise é como um dilúvio, né? Que prepara o terreno para a grande revolução proletária. Esse é o contexto, né? Que ele compartilha com Engels. Mas aparentemente a origem da ideia é de Engels, né? Na sequência, então, essa crise se mostra passageira, a economia rapidamente se recupera, e aí é claro que Marx e Engels ficam frustrados, né? De certa maneira, a partir dos anos 60, Marx transforma também a sua investigação acerca das crises, né? Para entender, né? Primeiro, o tipo de crise que o capitalismo pode gerar, e depois por que essas crises, como mostrou a de pré-48 e depois essa crise de 57, apesar de serem crises fortes, que levam à falência, né, de muitas empresas, levam muita gente a, leva a que se demita muita gente, né, e redução de salários. Quer dizer, é uma catástrofe, né? Só que aparentemente isso não enfraquece o capitalismo, né? Pelo contrário, Marx começa a ver que o capitalismo sai fortalecido dessas crises, né? Então, há uma grande desvalorização de capital, né? Mas no fim do processo vem um capitalismo mais pujante, mais agressivo, né? Marx vai aos poucos trabalhando, levando a sua compreensão da crise para esse lado, né? Então, provavelmente nas crises, depois dessa expectativa aqui, mais adiante ele não tem mais essa ilusão, né, de que crises do capitalismo preparam a revolução. Mas aqui é claramente disso, né? Então ele se mete a trabalhar noite adentro, como ele diz aqui, feito doido, né? E acaba tendo ali alguns meses depois, um colapso nervoso, porque excesso de trabalho, né, acaba levando ele a ter que interromper o trabalho ali, lá por abril de 58. Então, ali temos né, uma das referências para falar de onde é que eles tiram esse termo Grundrisse, né, porque Marx se refere, e ele se refere a esses manuscritos, né, que ele vem preparando. Então, nessa altura, em dezembro de 57, ele está trabalhando nesses cadernos, né? Ele está começando a, na verdade, essa altura, em dezembro de 57, ele está trabalhando no caderno 4, né? Então, ele começa ali o caderno 1 e 2 entre setembro e novembro, o caderno 3, novembro a dezembro, dezembro de 57 está trabalhando ali. Então, esse material que a gente encontra, que vocês na edição da Boitempo vão encontrar ali a margem, essa paginação dos cadernos. Então, se depois
o material que a gente vai usar para ler em aula não traz essas referências, porque ele foi simplificado, né? Mas eu recomendo muito vocês comprar o livro mesmo, né? E aí vocês encontram ali a paginação, inclusive os cadernos, a referência aos cadernos, então pode se localizar, né? Quer dizer, é uma edição que permite ali uma compreensão de como esse material é estruturado. Então, o que significa Grundriss em alemão? O termo, na verdade, ele vem da geometria, depois na engenharia, aplicado, né, na engenharia, na arquitetura. O termo, em português, o termo, só que assim, para quem não trabalha nessas áreas, é um termo pouco conhecido, né? Que o termo geral para isso é planta mesmo, né? Que é a projeção de objetos tridimensionais em duas dimensões, quer dizer, numa superfície. Então, isso é a planta por exemplo, planta de uma casa, mas não a planta baixa que faz corte, né? Então, a planta. E está associado ali com outros termos, como um dos que Marx usa também em outra carta, que são os Grundzüge, né? E depois Grund mesmo, Grundsätze, que são os fundamentos, né, de uma casa. Então, assim, vocês pensem mais ou menos o que são os fundamentos. Grundrisse também se refere a isso, assim como Grundzüge, né? Ou Grundsätze tem sua origem em alemão nessa terminologia, quando se constrói uma casa de um piso só, né? Quando lá o pedreiro ele está levantando as paredes, né? Ou então quando vocês veem uma casa em ruínas que ficou só o piso, né? Que ainda se consegue ainda ver o, o delineamento, né? Das paredes, né? Você consegue ter uma ideia do que era essa casa, né? Então ali se tem uma ideia do que são os Grundrisse, né? Que é essa base, não é? Que estrutura o que está construído para cima, né? Então a ideia é essa, do termo que Marx está usando aqui. Eu ainda não tenho o edifício acabado, mas eu já tenho assim, o que vai ser cada peça, onde é que tem que levantar as paredes, né? Eu já tenho a estrutura geral, eu já estou conseguindo colocar no papel, né? Quer dizer, eu estou tentando colocar no papel antes que venha o dilúvio, ou seja, antes que a crise deflagre um processo revolucionário, porque a ideia de Marx, naturalmente, é contribuir com a teoria para esse processo revolucionário. Claro que depois se viu que não tinha nada, porque, assim, de fato, não houve nenhum movimento revolucionário, nenhuma indicação, sequer movimentos grevistas, né, acompanhando essa crise. Né? Ela foi superada sem nenhum tipo de convulsão social. Então, foi uma ilusão dele. Então, para entender que esses Grundrisse, o que eles significam e que a escolha é relativamente arbitrária, e eles são muito honestos, os editores, estão trabalhando de uma forma que colocam à disposição de quem quer olhar isso sem ir lá pesquisar, né, todo o material de manuscritos, né, a informação usada, né, e que permite, inclusive, colocar em questão, como essa segunda carta de Marx a Engels, de 18 de dezembro de 1857, em que no lugar de Grundrisse ele usa o termo Grundzüge, que já seria um outro candidato, então, que tem o mesmo campo semântico, então, do ponto de vista do significado, não faz assim, muita diferença, mas que mostra que nós não estaríamos falando de Grundrisse, né? Nós estaríamos falando de Grundzüge, o que é um outro termo, né? Não faria muita diferença, né? Mas assim, apenas para entender que Marx nunca se referiu a um livro, até porque esses esboços ali, essa planta de um projeto, não era o projeto. Porque lá para o fim de 58 ele vai começar de fato, executar, e aí ele acaba interrompendo porque
Assim, o tempo ele é pródigo assim no que diz respeito à pesquisa. Ele enche cadernos e cadernos e cadernos, muito material. Mas na hora que ele começa a escrever para publicar, ele é muito rigoroso, muito exigente, né? E aí a coisa não anda, né? Por isso a execução ali ficou, de fato, digamos assim, do ponto de vista. Eu vou apresentar mais adiante ali um pouco que são os planos que Marx tem nessa época ali, 57, as 58, 59, né? Quais são os planos porque assim, em vários lugares a gente tem Marx apresentando planos, né? O que ele quer fazer, né? Então, se a gente pensasse aqui em termos dessa analogia com os fundamentos de uma casa, né? Isso que ele executa ali no texto publicado, né, em fim de 1859, né, que ele executa, né, no fim de 58, mas o texto é publicado em 59. O que ele executa seria, na melhor das hipóteses, ali a sala ou a antessala, né, da casa. Não, assim, começa a falar ali, é um projeto longo, que depois eu vou entrar ali, apresentar ali a partir dos projetos, né, desses planos que Marx tinha, né, mas ele fica ali que seriam os preâmbulos, né, que é a teoria do dinheiro, né, a partir da compreensão, né, do que é mercadoria, valor de troca, que é o capítulo inicial, depois dinheiro. Quando ele chega no dinheiro, aí o fôlego já acaba e ele decide encaminhar para o editor os primeiros 2 capítulos, né, não chega sequer ao capítulo capital, né. Então, isso é apenas uma amostra inicial do que seria o projeto, né? Então, nesse sentido, o material que a gente tem, esses manuscritos 57 e 58, eles têm esse caráter de apenas, assim, vou colocar no papel aqui minhas ideias e sem compromisso ali, isso não tem. E no meio desse trabalho, de novo, ele passa a copiar, né, a fazer excerptos, né, tirar material que ele quer aproveitar, né? Então, é nesse sentido que se precisa passar a entender esses manuscritos dele. Então, essa carta de 18 de dezembro diz trabalho novamente desmedidamente, em geral até às 4 horas da madrugada, pois o trabalho é duplo. Execução dos elementos, então assim eu traduziria esse Grundzüge da economia, é absolutamente necessário para o público chegar ao fundo da coisa e para mim individualmente me livrar desse pesadelo. Aliás, ele vai se referir a isso a certa altura, assim, dessa merda, né? Quer dizer, ele quer fornecer, né, elementos, no caso aqui, elementos da economia, é uma parte, né, que é de fato economia política, né? Mas o objetivo dele de fazer isso não é fornecer uma economia política, não são os elementos da economia política que interessam a ele, mas fornecer uma crítica da economia política. Então, essa seria a execução dos elementos, que de pôr no papel, né, por onde ele quer, meio que delinear o projeto, né, por onde eu devo trabalhar as coisas, depois ele passaria a trabalhar nisso, né? Então a gente tem uma amostra do que é o trabalho de redação definitiva disso, que seria, né, naquele texto para a crítica da economia política ali, que ele de fato trabalha em fins de 58, né? E o segundo ponto, o trabalho que dá trabalho a ele é a crise atual, que era a motivação, aliás, para para ele começar a tomar se dar essa trabalheira toda, né? Depois, esse mesmo termo, ele ocorre também na carta de Marx a Ferdinand Lassalle, de 21 de dezembro desse mesmo ano, né? Quer dizer, fim do ano, né?
E aí, de novo, entra essa coisa, porque a atual crise comercial me estimulou a passar agora seriamente a execução de meus elementos da economia. Você diz para o Lassalle a mesma coisa que ele disse na carta a Engels, né? E também preparar algo sobre a crise atual. Então, vocês veem aqui bem claramente colocado qual é a motivação e o que ele pretendia fazer, não é, esse cenário. Então, para a compreensão de alguns aspectos, por exemplo, existe uma primeira teorização sobre crise que eu vou apresentar mais adiante nesses manuscritos 57 e 58, que já é uma contribuição de Marx a esse capítulo da economia política, né? Pouco tratado por autores clássicos, né? Então, isso sobre esse termo Grundrisse, né? Que poderia então, ter sido, uma vez que eles remetem a essas cartas, fica a pergunta, então, por que eles escolheram Grundrisse e não Grundzüge? Essa escolha arbitrária eles já não esclarecem, simplesmente apontam que lá, no fundo é a mesma coisa, né? Em carta a Ferdinand Lassalle, que eles também então remetem para essa carta a Lassalle de 22 de fevereiro de 1858, e aí entra o lado dessas categorias econômicas, né? Porque chamar os Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Né? O trabalho de que se trata inicialmente é crítica das categorias econômicas. Então, esse é um aspecto importante para entender o trabalho de Marx, né? Independente dessa história aqui. Né? É uma passagem importante para a gente entender o que Marx pretende fazer. Quer dizer, é uma crítica da economia política, ou seja, uma crítica das categorias econômicas. Ou, se preferir, o sistema da economia burguesa exposto criticamente. Então, isso ajuda a colocar as coisas no seu devido lugar. Quer dizer, é um sistema, é uma crítica do sistema da economia burguesa. E se a gente quer ampliar isso um pouco, né, o que Marx faz nesses manuscritos de 58, 59, aliás, 57, 58, que leva muita gente a se interessar também por isso, né, a gente pode ver ali claramente trabalhado uma crítica da sociedade burguesa. Quer dizer, não se limita. É claro que ele é um materialista, então a análise social dele remete às questões, a questões econômicas, né? Mas ele vai mais longe, ele, vindo de Hegel, né? Ele compreende, né, a sociedade burguesa através dessas análises, né, de uma forma crítica. Né? E isso me parece o que levou muita gente a se interessar por esse texto nessas décadas, desde o livro de Rosdolsky. Né? E eu também exploro muito esse aspecto, né, que permite colocar Marx muito mais em linha de continuidade com a filosofia alemã clássica, né? E Hegel, e Kant, esses autores. Né? Quer dizer, em Hegel a gente já tem uma proto-sociologia, para dizer isso. Então, seria, além do sistema da economia burguesa exposto criticamente, a gente pode ver ali nesses manuscritos exposta criticamente a sociedade burguesa. Quer dizer, o que são os elementos da sociedade burguesa? Essa coisa da individualidade, do egoísmo e todas. De onde é que vem isso? Né? E aí suas consequências jurídicas, políticas, tudo isso é relevante também, né? E para Marx está estreitamente sempre associado com a economia, né? Mas a análise econômica, se a gente quer ficar em categorias econômicas, Marx vai além, né, das meras categorias econômicas. Ele, de certa forma, tira conclusões a partir da... Então, a crítica das categorias econômicas leva ele a tirar conclusões em termos de uma crítica das categorias sociais da sociedade burguesa. Né? Então, ele continua e, ao mesmo tempo, exposição do sistema e, através da exposição, sua crítica.
Porque isso vai passar todos esses manuscritos e também caracteriza o Capital, né? Ele não pode criticar, que um dos aspectos que fica claro, né, nesses estudos de Marx, inclusive no Capital, é que ele encontra a teoria econômica, né, clássica, né? A economia política com que ele tem que lidar, ele encontra ela em crise, né, em frangalhos, não é? Porque existe a crise da escola ricardiana, que torna assim, manifestos, né, problemas internos da teoria como ela foi legada por Adam Smith e Ricardo, sobretudo. Né? Então, ele precisa fazer uma exposição mais sistemática dessa teoria, né, para poder, através da exposição, lançar sua crítica. Né? Porque ele quer criticar as categorias econômicas na forma mais consistente em que elas se apresentam, não na forma inconsistente em que a gente encontra ela, por exemplo, em Adam Smith ou Ricardo. Isso para não falar, né, dos economistas menores, né, onde isso, Marx se diverte ali, apontando para as incoerências, né, desses autores. Mas, no geral, a crítica e a história da economia política e do socialismo deveriam constituir o objeto de um outro trabalho. Isso aqui é o aspecto histórico, né? Depois, mais adiante, vai aparecer como um projeto de, de um livro, né, sobre a teoria, sobre a história da teoria econômica, né? Também parte executada ali, apresentada nos manuscritos de 61 a 63, né? Uma longa recuperação das teorias do mais-valor, né? Então, isso vai, inclusive, depois no projeto do Capital, tinha projetado um quarto volume do Capital que apresentaria a história da economia, a história da teoria econômica. Então, assim, é uma referência importante para situar, mas veja que nessa passagem aqui da carta a Ferdinand Lassalle, que os editores lá dos Grundrisse mencionam, em 39, né, não há referência a nenhuma das partes. E aí faltou, né, voltando ali para o título completo, né, a designação, dizem eles, da Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf, né, que eles tiraram o Rohentwurf, que é outro problema que eu vou analisar um pouco mais adiante, né, sobre o que está implicado e como vai ser entendido esse subtítulo ali de Rohentwurf, né, que eu nem saberia como traduzir direito, rascunho, esboço, né, projeto tosco, né, projeto rápido projeto, porque o Roh significa essa coisa bruta, né, inacabada, né, e o Entwurf em alemão significa projeto, né, então, mais ou menos um rascunho, né, uma coisa que eu esbocei rapidamente ali. Né. Então, em carta de Marx a Engels, ali já fim de 58, então 29 de novembro de 1858, se refere aos manuscritos, e agora já está olhando para trás, né, aos manuscritos de 1857 e 58 como Rohentwurf. E aí os editores desse material adotaram, incluíram esse Rohentwurf. Só que a ideia do Rohentwurf vai ser, aqui nessa edição isso ainda não é tão claro, né? Mas Rosdolsky já entende isso como Rohentwurf, quer dizer, um esboço do Capital. E eu mencionei na conversa passada ali que o Reich adota inteiramente dessa linha, né? Ele sempre fala do Rohentwurf como Rohentwurf para o Capital, o Rohentwurf do Capital, o livro Capital, né? E isso eu vou também mais adiante trazer os elementos para ajudar a colocar em questão essa associação direta com o capital, sobretudo quando se grifa isso, né? Quer dizer, indica, aponta para o livro. Porque, como eu já mencionei na sessão passada, o projeto desse livro não existe antes de 1862, né? Então,
Eu vou preparar uma sequência esclarecendo também esse desenvolvimento, né, dos projetos, de como, a uma certa altura, há uma migração da temática, preparando o livro do Capital. Mas antes de 62 não existe o projeto de um livro Capital, existia o projeto de um capítulo, ele na verdade de 59 a 62, ele está procurando, juntando material para escrever o terceiro capítulo de Para a Crítica da Economia Política. Então, finalmente, essa parte da crítica da economia política, a expressão crítica da economia política, não constitui problema. Né? Tanto que ele usa já ali. Então, no contexto ali, se há um título que se poderia usar para isso, seria crítica da economia política. Seria, talvez assim, manuscritos preparatórios da crítica da economia política. E aí o texto para a crítica da economia política, publicado em 1859, seria a execução da parte inicial disso, né? Que vai terminar com, né, o capítulo 1, mercadoria, capítulo 2, dinheiro, o capítulo capital ele não chega a escrever. E então, de 59 a 62, ele está ali mexendo com isso, né? Quer dizer, juntando material para escrever esse capítulo, o terceiro capítulo de Para a Crítica da Economia Política, que não é o projeto todo, é uma parte do projeto, mas até ali ele tem a ideia de concluir o Para a Crítica da Economia Política. E aí, em 62, ele abandona isso e aí ele anuncia numa carta que ele pretende ele pretende escrever um livro, Capital, que teria então Para a Crítica da Economia Política como subtítulo, como efetivamente vai ser o primeiro volume, né, publicado em 1867, que apresenta então como título O Capital e subtítulo Para a Crítica da Economia Política. Então, por isso não constitui um problema. Marx usa essa expressão desde meados da década de 1845, e ela aparece também na capa de um dos cadernos aqui, tanto poderia ser usado esse título para, digamos assim, se referir a todo esse material. Mas, como dito, se a gente quer trabalhar de uma forma mais neutra, eu sugeriria simplesmente manuscritos de 1857 e 58. Se quer manuscritos econômicos, porque isso já restringe. Né? Eu acho que muitas coisas que eu pretendo ver com vocês aqui na sequência, né, não são necessariamente categorias econômicas, não se trata necessariamente de categorias. Existe muita história e pensamento histórico, pensamento social, inclusive com conotações filosóficas, existem outros componentes ali que, apesar de, para Marx, sempre estarem estreitamente associadas com categorias econômicas, né, extrapolam a esfera da economia política. Né? Então, isso sobre a invenção do título. Né? Uma das coisas que é importante contar, que eu queria aqui entrar ainda rapidamente, né? Seriam títulos, agora não o título da obra, que o título é esse, Grundrisse, depois em Mega 2 manuscritos econômicos de 1857 e 1858, isso é o título geral da obra. Mas eu pretendo assim, eu não vou entrar aqui porque a edição atual, né, a edição de referência atual é Mega 2. Então, eu vou me restringir aqui a apresentar a problemática em Mega 2, né? Mas isso vale na primeira edição, vale também nas edições posteriores, né, de 53. Ali tem um abuso, né? Tanto que os editores eles justificam isso apontando para um dos sumários que Marx elaborou, né? Que eles tiram dali os títulos, né? Para o texto, né? Então, para mostrar como isso é problemático e como o Mega 2 não abandonou essa prática, né? Eu extraí lá do texto aqui, do texto PDF, né? Extraí aqui, que lá dentro tanto da MEV, aliás, a Boitempo também publicou uma ou outra
fotografia, né, de página. Né? Então, tanto o MEV quanto tanto a primeira edição quanto o Mega 2 continua nisso, né? Eles também colocam dentro do texto ali a reprodução facsímile, né? De páginas. E aí tem uma que, assim, eu não sei, é muita ingenuidade, né? Que que é o início. Então, ele publica lá, que é o topo da página 8 do caderno 2, que mostra como aquilo que os editores estão fazendo não tem nenhuma referência no texto original. Então, aqui eu não estou querendo que a gente decifre, né, que a letra de Marx é sabidamente horrível, difícil de decifrar. Eu também não tenho condições de ler isso, né? Mas eu consigo ver o suficiente para apontar. Então, assim, vocês veem que aqui não tem título. A página começa, então é a página 8, significa que a página anterior acabou, ele passou a escrever na página 8, né? E na página 8 ele apresenta uma espécie de moto, né? Ele cita lá uma colocação de Bournville, que não aparece no texto de Mega 2, que eu também copiei aqui só para fazer a referência. Assim ficou isso mudando. Então, assim aparece ali a mudança de página. Tanto que aqui aparece o 8, né? Que é a página 8, início da página 8, né? Eles, na edição, deixaram de fora o moto, o que é um aspecto importante, a meu ver, né? Porque se é uma edição crítica, ela supostamente vai nos apresentar o que está colocado ali no texto. Então, esse moto ali, por que deixar fora? Na edição, a primeira edição lá de Moscou e depois a de 53, aparece colocado direitinho lá esse moto de Ganil, né, se referindo ali é uma frase ali que se refere ao dinheiro, né? A formação do dinheiro a partir de certas mercadorias. Né? Então, estão discutindo ali por que prata e ouro são os melhores candidatos a dinheiro. Né? Então, ali bem assim, se deixa fora na edição. E nada de título, aqui não tem título, então aqui a página, na verdade, está continuando da página anterior, então não tem nenhuma razão para se começar uma coisa nova, enquanto que aqui embaixo, Bastial faz um desquele no texto principal, isso tá, só para localizar vocês aqui o Bastial faz um desqueles. Isso aparece aqui em cima, Bastial faz um desqueles, é isso aqui. Essa parte de cima é esse moto do Ganil. Então, que eles deixaram fora. Mas o que acontece aqui? Eles querem começar, então, o capítulo, para eles tem 2, é o capítulo do dinheiro. Então, Mega 2 está preparando isso assim, tem a introdução, depois vem o capítulo do dinheiro, e aí tem o capítulo 3, que é o capítulo do capital. E que eles aqui não tem nenhuma referência, nenhuma justificativa para fazer isso. Né? Eles entram a partir da página 8. Né? Eu fiz dei uma olhada aqui onde é que seria melhor, se fosse fazer essa divisão, onde Marx de fato começa a falar do dinheiro como capital. Isso não é na página 8, porque da página 8 até a página 12 do caderno 2, em que Marx de fato passa a falar do dinheiro como capital, Marx está falando simplesmente do dinheiro ainda. Como é quer dizer, no caderno não tem essa cisura, né? Não tem essa divisão. Então, eles inventam uma divisão arbitrariamente, começa como se Marx tivesse começado um capítulo novo, não tem referência nenhuma. Na página 12, Marx também não faz nenhuma indicação de querer começar um capítulo novo, é simplesmente um manuscrito que dá continuidade, ele passa do tratamento do dinheiro para o tratamento do capital. Depois, nos sumários que ele vai fazer, sobretudo no início de 59, que eu vou depois usar para nortear
a leitura, que não é a mesma estruturação que eles estão seguindo aqui, mas que permite fazer uma outra, assim, depois que a gente separa os bloquinhos, desmonta esse projeto ali, fica com os manuscritos, a gente pode, claro, brincar de remontar isso. E eu vou fazer na parte final esse exercício ali, usando o roteiro que Marx mesmo sugeriu num relatório que ele faz desses cadernos todos em fevereiro de 1859. Mas isso a gente vai ver bastante pela frente, né? Afinal de contas, não faria muito sentido aqui fazer uma desconstrução desse material se a gente achasse que o material é inútil. Né? Na verdade, o material é muito útil, só que, a meu ver, a estrutura que se encontra atualmente na edição desse material, essa estrutura mais atrapalha do que ajuda a compreender do que se trata. Né? Então, assim, alguém pode achar que é irrelevante, mas do ponto de vista de uma edição crítica, aliás, Mega continua sendo muito criticado, né? Ele se defende porque, de fato, se aplicaram a decifrar corretamente, então o texto principal, eles são bastante competentes nesse sentido, mas aí eles fazem uma coisa dessas aqui, né? Que nenhum desses títulos aqui se encontra no original. E depois cada página traz esses títulos aqui em cima, né, que são cabeçalho, né? No caso aqui, transformação do dinheiro em capital. Então, ao longo da partida ali, sempre vai ter essa remissão, esse cabeçalho apontando para transformação do dinheiro em capital. Só que nada disso tem referência no original, né? Então, aqui eles inventam. De novo, lembrando aqui, o que acontece lá no topo da página 8 não acontece nada. Ele vem da página 7, que ele terminou, né? E aí ele passa para a página 8 e coloca lá uma frase. Aliás, colocado assim, nem moto, que assim a primeira edição transformou isso como se fosse um moto, né? Eles transformaram isso no capítulo, então seria o moto do capítulo. Na verdade, Marx está simplesmente fazendo uma citação, ele está extraindo de um texto de Ganil uma citação. E aí depois ele continua, ele passa a trabalhar, né, o texto dele. Então, aqui não existe essa separação, né? Não existe início de capítulo, existe simplesmente página nova e desse jeito. Então, em Mega 2, assim como nas edições anteriores, a primeira edição e a de 53, se abre aqui. Na verdade, Mega 2 exagera mais do que as outras edições, porque coloca ali, então, capítulo 3, o capítulo do capital. Aí eles esclarecem ali que quando aparece entre colchetes não está no original. Então, isso não está no original. Colchetes ali, primeira seção, o processo de produção do capital. Veja que aqui já se está induzindo o leitor a entender que isso aqui é um esboço do Capital, do livro O Capital, porque a partir dali se compreende naturalmente que Marx está interessado em estudar o processo de produção do capital, que isso que vai aparecer lá no livro do Capital. Só que a questão é se nessa altura do trabalho de Marx isso já está claro assim, né? Porque na sequência isso ainda não vai estar claro. Esses títulos não aparecem ainda para a crítica da economia política, né? Eles vão, aos poucos, Marx vai clareando a questão, né? E aí fica claro para ele que ele precisa partir do processo de produção do capital. E por isso é preciso nos títulos marcar que não se trata aqui da produção de uma mercadoria qualquer, mas o capital nós vamos trabalhar a produção do capital, né? Então esse é o processo de produção do capital. Então quando os editores fazem isso, introduzem esses títulos, né? Mesmo com esses colchetes indicando que eles não estão no original, eles estão induzindo o leitor a ler isso já com as lentes, né, do livro Capital, né? E aí, mais grave ainda, do ponto de vista editorial, o capítulo do dinheiro como capital. Veja que aqui não tem colchetes. Só que isso também não tem no original. Voltemos ao que é o original.
Vocês estão vendo? Quer dizer, nós não precisamos decifrar esses negócios aqui, que é o texto dele, para ver que aqui não tem título nenhum. Então, isso aqui é o topo da página 8, né, que eu quis trazer apenas para mostrar como há intervenções bem básicas dos editores na edição desse texto. Né? Então, para que fazer isso? Né? Quer dizer, isso aqui abriu flanco, né, para os críticos, né, que são mais exigentes do ponto de vista filológico, criticar mesmo Mega 2, que só aos poucos, né, foi sendo reconhecida, na medida em que os pesquisadores passaram a ignorar essas intervenções, né, e passaram a reconhecer, por exemplo, que todos esses títulos não se encontram no texto original, e aí se aproveita o texto principal, né? Porque ali eles fazem um bom. Aliás, a edição original já tinha feito um bom trabalho, né? Mas eles continuam fazendo, trabalhando de forma assim, rigorosa nesse sentido. Né? Então, esses elementos, eles são muito importantes para a gente saber, mesmo que não se tire conclusões dali, não se use isso para ir mais longe, pelo menos para relativizar a ideia, né, de que aqui se trata de uma obra e que não há o que questionar nessas edições. Né? Eu queria trazer aqui, aproveitando naturalmente que isso aqui é uma cortesia dessas edições e colocar esses facsímiles, né, das páginas, que permite, então, no caso aqui, eu não preciso ir lá agora analisar os manuscritos para tirar minhas conclusões. Mega 2 me deu aqui esse presente, né, de apresentar o, a página, e uma página decisiva, né, que de certa forma refuta o procedimento deles. Né? Porque assim é uma ingenuidade fazer isso se eles tinham a intenção de convencer o leitor de que o que eles estavam fazendo ali não tinha intervenção editorial. Então, aqui no caso, na apresentação da edição de Mega 2, esses colchetes aqui é explicitado como sendo acréscimos, né? Isso aqui é explicado, né? Só que aqui vocês veem algum colchete, não existe colchete aqui também. E isso aqui também não se encontra como nós podemos ver ali na nossa imagem, topo da página 8 do caderno 2. Né? Então, e aí os títulos, eu acho que ali foi importante ali os editores da primeira edição já terem apontado para isso, que nesses cadernos todos, Marx praticamente não usa títulos, né? E o que aparece ali não são títulos, às vezes assim um termo, né, que está solto ali. Os títulos que vocês vão encontrar nesses textos, inclusive no texto da Boitempo, que segue Mega 2, né? Esses títulos, eles não são totalmente arbitrários, né? Como já os editores da primeira edição esclareceram, né? São tirados daquele sumário, né, de fevereiro de 1859. Né? Só que é um procedimento muito problemático, né? Pegar lá um sumário que Marx faz e usar isso agora para estruturar, né, o texto, né? Porque nós estamos falando aqui de dois momentos diferentes, né? O momento da elaboração, né, em que Marx está escrevendo esse tipo de coisa aqui, né? Aliás, difícil decifração. E o momento, isso aqui, então assim, caderno 2 está trabalhando ali em novembro, né, dezembro de 57, né? Enquanto que aí então ele já terminou, já está encaminhado para publicação para a crítica da economia política, né? Quando ele, em fevereiro de 59, ele está ali pensando em escrever o terceiro capítulo de Para a Crítica da Economia Política, né, o capítulo sobre o capital. Ele retoma o seu material e estrutura ele. Na literatura é conhecido como referato, que eu traduzo como relatório, mas no fundo é uma espécie de sumário bem extenso, né?
A Mega 2 usa menos disso. A primeira edição praticamente traz todos os títulos ali, eles introduzem isso. Né? Mas sempre partindo da ideia de que isso é um trabalho que é já preparatório do capital. E essa ideia, ela leva a interpretações equivocadas e também que aos poucos eu vou poder, né, apontar, não é assim corrigir, é uma maneira de interpretar isso. Né? Eu preciso, mais adiante, oferecer uma interpretação alternativa, liberando, de certa forma, esses manuscritos para um trabalho de leitura mais livre, mais solto, né? E contextualizando isso, não é dizer que outras leituras, que esse trabalho editorial todo que se fez aqui, que ele seja ruim, não é isso. Queremos mostrar como, a partir mesmo desse trabalho editorial, a gente consegue remontar, a gente consegue fazer, reconstruir as peças, né, e a partir delas, eventualmente, montar isso de uma outra forma. Né? Então, são dois momentos diferentes em que Marx se encontra no trabalho dele. Então, eu não viria assim como indicação de que aquele sumário possa ser usado para estruturar esse texto, ainda mais usando a lente do capital. Mas eu entendo que, porque assim, o sumário inclui outros cadernos, e essa parte dos cadernos que ficaram de fora aqui, os editores, nem da primeira edição, nem de Mega 2, né, fazem referência ao que for deixado de fora. Né? Quer dizer, porque naquele roteiro que Marx traça ali, ele começa com outros cadernos, né? E esses outros cadernos, como eu pretendo analisar mais adiante, tem conteúdos fundamentais, né? E que, em parte, não são conteúdos de economia política, então, não são categorias da economia política, são outras categorias que Marx está trabalhando ali, e que, para compreender a amplitude do pensamento de Marx, são categorias muito importantes. Então, a gente vai poder ir vendo isso aos poucos. Né? Então, vou encerrando por hoje.